Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que você está vendo esse vídeo, mas eu quero que todos sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Antes de começarmos, eu gostaria de agradecer a você que disponibilizou um tempinho para se inscrever no nosso canal, comentar, compartilhou, entendeu? Ficamos muito felizes, ganhamos vários inscritos de 300 que a gente estava chegando, agora nós estamos chegando aos 500 e a gente está muito feliz em receber vocês aqui para conhecer um pouquinho da nossa história. E conforme prometido, hoje irei ensinar você a fazer um passo a passo para tirar o seu visto de procura de trabalho em Portugal. Mas para o vídeo não ficar muito longo, ficar muito extenso e acabar ficando chato, nós vamos dividir parte por parte, tá bom? Para que vocês consigam acompanhar junto comigo e vocês vão ver, vão tirar de letra, porque nós conseguimos, vocês também são capazes. Vem com a gente e ó, não se esqueça de se inscrever, comentar, compartilhar, estaremos sempre aqui nos comentários respondendo vocês e tirando a dúvida de vocês, tá bom? Fica com a gente e ó, esse processo pode até parecer complicado, mas se você seguir direitinho, passo a passo, cada etapa, tudo vai ficar mais fácil, vocês irão ver. Eu já passei por esse processo e vou compartilhar com vocês todos os detalhes para que vocês possam economizar tempo e o principal, dinheiro. Agora eu vou compartilhar com vocês a minha tela de computador para que vocês possam acompanhar junto comigo o passo a passo. E eu vou deixar o link na descrição de cada detalhe que eu for explicando, para ficar mais fácil para vocês. Irei deixar aqui em cima, ou aqui embaixo, não sei ainda, o nosso Instagram. E lá a gente vai compartilhar com vocês também a nossa rotina e acaba que vai ser meio que instantâneo, né? No vídeo demora um pouquinho a mais, porque tem que editar, colocar certinho para vocês, mas lá no Instagram a gente consegue colocar o nosso dia a dia mesmo, o que tá acontecendo, e vocês ficarem por dentro. Então não deixe de seguir a gente também na nossa rede social, para que vocês possam estar atualizados primeiro do que aqui no YouTube, tá bom? Não se esqueça, gente, de inscrever, compartilhar e comentar. Qualquer dúvida, vocês mandem pra gente aqui no comentário, que a gente vai estar sempre olhando e ajudando vocês no que for possível a gente responder vocês, tá bom? Fique comigo, não se esqueça de se inscrever, hein? Então vamos lá, galera. Aqui eu deixei um gabaritinho do que a gente vai precisar fazer, né? E seguir na ordem certinho do que a gente precisa enviar dentro do envelope. Que eu coloquei a ordem certinho. Vou colocar essa ordem e esses links lá na descrição do vídeo, tá bom? Para caso você precise e queira tirar dúvida, vocês podem estar olhando. Vamos começar por aqui. O canal que me auxiliou a fazer o meu processo de visto foi esse Deixa Eu Te Falar, porque ele tem uma playlist de passo a passo de como tirar o visto. Ele faz o preenchimento de formulário por formulário, digitando junto com vocês para poder estarem ficando melhor, né, a explicação. Aqui eu vou fazer por vocês, somente mostrando, eu não vou digitar pra gente ganhar tempo, tá bom? Mas esse aqui é o canal do YouTube dele. Se vocês quiserem tirar mais dúvidas e não conseguirem entender a minha explicação, vai nessa playlist aqui dele, ó, playlist, e aqui tem Procura de Trabalho. São 14 vídeos, onde ele faz a explicação um a um do que você precisa fazer para enviar, tá bom? Aí aqui do ladinho tem todas as explicações. Então, se vocês ficarem com alguma dúvida, dá uma olhadinha no canal deles, que eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês. Então, vamos voltar lá no nosso gabaritinho. O que eu preciso fazer primeiro é entrar no site da VFS Global para que eu possa retirar os formulários para poder a gente estar fazendo. Como que eu entro nesse site? Vou escrever aqui, já tá até aqui, ó, VFS Global, e vou no primeiro link que aparecer para vocês. Portugal Visa Information em Brasil. Vocês clicam aí. E aqui é um site até bacana de você estar vendo. Se vocês quiserem depois olhar com mais calma, vocês podem entrar em todas essas partes aqui. É bem autoexplicativo, tá vendo? Aqui, se você tiver um atendimento, quiser fazer presencialmente, você agenda por aqui. Aqui você acompanha quando o seu processo for consulado, você fica acompanhando por aqui. E aqui você baixa os formulários, tá vendo? E aqui é onde a gente vai precisar. Qual é o tipo de visto que a gente tá fazendo? Que é o visto de procura de trabalho. Você vai clicar aqui. Ele vai abrir uma página somente sobre o visto de procura de trabalho. No vídeo anterior, eu falei pra vocês das taxas, né? Que a gente precisa pagar. Aqui informa essa taxa, ó. Visto de residência, 877,26, você paga, e aqui aqueles serviços extra, caso você queira pagar, tem todos eles aqui, ó, tá vendo? Você escolhe e aqui embaixo é detalhado o valor por valor, certinho. Então, aqui tem tudo explicadinho, mas o que a gente precisa é os documentos. Vamos lá, vamos voltar lá, a gente entra no site da VFS Global. O que a gente precisa fazer agora é acessar o checklist. Só que antes de acessar o checklist, eu vou pedir para vocês estarem entrando nesse link de calculadora de dias, porque lá no formulário vocês vão ver que a gente vai precisar colocar a data de chegada e a data de saída de Portugal. Ah, mas eu tenho que sair de Portugal, tenho que ir embora? Não, somente se você não conseguir um emprego ou quiser voltar, né? Não deu certo, você vai pegar e vai vir embora. A data que você precisa colocar lá é o prazo certinho de 120 dias. Aqui eu já sei que se eu colocar essa data aqui, que eu vou colocar aqui, vai dar certinho, os 120 dias. Mas vocês, eu vou mostrar pra vocês uma data diferente pra vocês verem que do 11 de 2025. Tem que incluir o dia de início, tá, galera? Eu sei que... Vamos colocar 3 meses aí. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Eu sei que é em fevereiro que eu preciso colocar a data. Então já vou ganhar tempo aqui. Ah, eu vou colocar dia 18 de fevereiro.
Ah, tá dando 110 dias só. Então eu tenho que até 120 dias. Eu não posso colocar mais de 120, mas se tiver menos também não tem problema não. Dia 25, 17, vamos colocar 26 não, 28, 7, 19 e 28 tá dando 120 dias. Então, a data de entrada é dia 1 de novembro de 2025 e a data de saída tem que ser dia 28 de fevereiro de 2025, tá bom? Deixa essa telinha salva aqui. Aí, beleza, eu vou acessar o checklist. Onde que eu acesso o checklist? Dentro do site da VFS Global, que é o que a gente abriu. Esse primeiro aqui, ó, visto de procura de trabalho. Esse aqui é o checklist. Sempre, galera, sempre vocês entrem no site da VFS Global para tirar o formulário. Por quê? Se vocês seguirem o formulário de canais que colocaram igual, eu vou deixar lá o link para vocês, pode ser que quando vocês forem fazer, já esteja atualizado um novo formulário lá no site, aqui nesse site. Então, se você pegar o formulário que a pessoa colocou lá no link do vídeo, vai estar desatualizado e vai entrar em pendência. Então, vocês procurem sempre entrar no site da VFS para buscar o formulário e o checklist, porque aqui tá atualizado, tá bom, galera? Esse é o checklist que a gente precisa preencher. O que a gente precisa preencher? É o nosso nome, sobrenome, o endereço de correio eletrônico, que é o e-mail, o nosso telefone de contato, o motivo da deslocação a Portugal, e aqui é um checklist dos documentos que você precisa enviar dentro do passaporte, dentro do envelope, desculpa. E aqui a declaração, que eu vou ensinar direitinho o que a gente precisa fazer. Como que você vai fazer esse preenchimento? Eu aconselho vocês fazerem esse preenchimento direto no computador. Por quê? Se vocês fizerem manual, pode ser que a sua letra não seja tão legível ou que eles entendam como eles quiserem e entrar em pendência por algum erro de digitação, de escrita, né? Então é melhor vocês fazerem no computador essa digitação para que nada dê errado, para que tudo seja legível e eles não entrem em pendência falando que não entendeu a letra, né? Ou teve algum erro de grafia. Então, como que eu faço essa edição? Eu, Ana Lília, gosto de usar o I Love PDF. O I Love PDF, você consegue editar logo aqui mesmo. Quer ver, ó? Entrei, coloquei lá o PDF, no primeiro lá, editar PDF. Vou entrar aqui. Vou salvar esse aqui só pra mostrar pra vocês, esse daqui pra vocês saberem como que edita, tá bom? Mas eu não vou editar, porque senão a gente vai ficar perdendo tempo editando aqui e vai ficar muito longo o vídeo. Checklist. Salvei lá na área de trabalho. Aí eu vou lá no meu editor de PDF, aonde que eu salvei. Aí vai abrir, área de trabalho, checklist. Aí ele vai abrir aqui na frente, ó. Vou fazer só esse primeiro pra vocês verem como que eu edito, mas aí vocês fazem com todos os formulários que precisa ser preenchido. Aqui embaixo você consegue aumentar ou diminuir, tá vendo? Pra ficar mais fácil. Aqui, nesse Azinho com um tracinho, você adiciona o texto. Aqui você edita qual é a sua fonte e qual o tamanho. Eu coloco no 18 porque fica um tamanho bom e coloco ele em negrito pra ficar destacado. E aí você faz a edição, coloca os seus dados, tá vendo? Aí você... Para você não ficar toda hora apertando aqui no adicionar texto e formatando, é só você copiar e colar. Ctrl C, Ctrl V e vai digitando aqui seu endereço. Ana Lília. Vai colocando seus dados. E o checklist, você... Olha aqui. Motivo da deslocação a Portugal. O que você está indo fazer em Portugal? Aí. Ctrl C, Ctrl V. Aqui é o endereço de e-mail também, tá, galera? O que eu vou fazer em Portugal? Procura de trabalho. Então aqui eu vou editando tudo. Depois que eu terminar de editar... Eu vou editar aqui, ó. Ele vai aparecer aqui, baixar PDF. Vai entrar lá. Espera só pra vocês verem. E aí vai ficar editadinho assim, ó. Tá certo? Aí, beleza. Só que aí vocês deixem pra poder fazer esse checklist, vocês não finalizem ele ainda. Porque aí você vai fazendo o que tem que fazer e vai dando um ok aqui. Vai dando um xizinho aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Xizinho. Ah, eu já fiz o formulário? Coloca um X aqui, depois eu vou a parte de baixo. E aí finaliza ele por último, depois que você tiver todos os marcados aqui, tá bom? Então, beleza. Aí vocês vão estar com esse formulário. Vou fechar aqui pra não confundir a tela, tá, galera? Então, vocês vão estar com esse checklist aqui. Vocês vão fazer esse preenchimento dos seus dados e vão marcando aqui de acordo com o que a gente vai fazendo. O primeiro que a gente precisa é o formulário do pedido de visto nacional. Onde eu consigo esse formulário? Lá no site da VFS, que é esse aqui, ó. Formulário de pedido de visto. Até aqui no primeiro. E aí vocês têm esse formulário aqui. Tá vendo? Vou passar assim, mas eu vou falar um a um pra vocês, pra poder vocês verem. Não vou abrir ele lá no I Love PDF pra editar, pra gente ganhar tempo. Mas aí você edita lá no I Love PDF, conforme eu já mostrei anteriormente agora. E aí, vamos começar. Esse formulário é um pedido de visto de longa duração. Essa parte lateral aqui, vocês não preenchem nada. Quem vai fazer esse preenchimento dessa parte lateral é lá no consulado. Então, vocês não marquem nada, tá bom, galera? Deixa que eles marquem. Vocês só vão marcar do lado de cá. Então, vamos lá. Número 1. Apelido de família. O que seria apelido? É o seu sobrenome. Se você tem nome de casado, você vai colocar também aqui o seu sobrenome. Não é o nome, tá, galera? É só o sobrenome. No número 2, você vai colocar o seu sobrenome
antes de casado. Você teve, geralmente mulher quando não vai casar, coloca o nome do marido. Então, qual era o seu nome antes do casamento? Se você teve alteração no seu nome, você precisa colocar aqui como era o seu nome antes, tá bom? O número 3 é o seu nome próprio, que é o seu primeiro nome. No meu caso é Ana Lília, que é nome duplo, né, composto. Então eu preciso colocar Ana Lília aqui. Se o nome for Maria, você vai colocar só Maria. Então é sobrenome, o sobrenome antes de casado e o seu nome, o seu primeiro nome. A data de nascimento, você precisa colocar ano, mês e dia, igual está mostrando aqui. Ano, mês e dia. O local de nascimento, você precisa colocar igual está no passaporte. Se você, igual no meu caso, que entrou em pendência. No meu local de nascimento, é Resende, foi aonde eu nasci. Aqui não está perguntando qual estado, mas lá no meu passaporte está o nome da minha cidade e o nome do estado. Então aqui eu preciso colocar igual está no passaporte. Resende/RJ. O meu entrou em pendência porque eu coloquei somente Resende e lá no meu passaporte está Resende/RJ. Qual é o seu país de nascimento? Brasil. Você vai colocar o seu país de nascimento. Número 7. A sua nacionalidade. Brasileira. Se você tiver outra nacionalidade que for diferente disso, vocês colocam aqui na parte de baixo, tá bom? O número 8. O seu sexo. Se é masculino ou feminino, o que você se identifica, você vai colocar aqui. Número 9. O seu estado civil. No nosso caso, foi casado. Número 10 é somente para menores de idade, que no caso você não vai deixar em branco. Você vai colocar não aplicável, pois pra gente não tem que responder o número 10, tá bom? Então você vai escrever aqui não aplicável. Não deixa em branco, galera. O número 11 é o seu número de identidade nacional, se for aplicável. No caso, você pode estar colocando o número ou do seu RG ou do seu CPF. Eu coloquei o número do meu CPF. O número 12 é o tipo de visto de viagem que você vai colocar lá. Qual o documento? No nosso caso, é o passaporte comum. Né? Aí, número 13, você vai colocar o número do seu passaporte. O número 14 vai colocar a data de emissão do seu passaporte. O número 15, a validade dele. E aonde foi emitido, você vai colocar igual tá no passaporte. Todos esses dados, do 13 ao 16, igual tá no passaporte, tá bom? 17 e 18 não precisa, não é aplicável pra gente. Número 19, você vai colocar o seu endereço e o seu e-mail. Número do ladinho aqui, você vai colocar o número do seu telefone, beleza? No número 20, você vai colocar se você tá num país residente, num país diferente do seu atual. Você ainda tá no Brasil, então aqui é não pra você, tá bom? Se caso você estiver em outro país que não seja o seu, da sua nacionalidade, você precisa colocar as informações aqui de residência certinho. Não pode esquecer. Agora, se você está no Brasil, é só colocar não. Número 21, a sua atividade profissional atual. Se você estiver trabalhando, você vai colocar qual é a sua atividade atual, ou se você não estiver trabalhando, você vai colocar desempregado ou autônomo, o que você estiver fazendo no momento. Caso você esteja empregado ainda, você precisa colocar no número 22 o endereço, o telefone e o e-mail da empresa que você trabalha, né? Se você não for autônomo ou tiver desempregado, você coloca embaixo não aplicável, também não deixa em branco. Número 23, o objetivo da viagem. O nosso objetivo é o quê? Procura de trabalho. Então você vai marcar lá embaixo o outros e especificar procura de trabalho 120 dias. Aqui você vai colocar o outros e escrever aqui embaixo, lá no I Love PDF, né? Que é o editor de PDF, procura de trabalho 120 dias. Número 24. Qual é a informação suplementar sobre o objetivo da estada? O que você está indo fazer em Portugal? Procurar trabalho. Então você vai colocar procura de trabalho 120 dias. Número 25 é Portugal, né? 26 também você vai só repetir Portugal. Número 27, você vai marcar 2 entradas, que é o de residência, que você tem pretensão em ficar residente lá, né? Ficar morando lá, então você vai marcar essa. E aqui entra aquela questão que eu pedi pra vocês colocarem a data de entrada e a data de saída 120 dias, né? Vocês vão colocar essa data aqui. Qual é a data de entrada e a data de saída? Opa. A data de entrada aqui, ó, data prevista de chegada à primeira estada prevista em Portugal. Qual é a data? 1º de novembro de 2025. Data prevista para saída de Portugal, qual é a data? 28 de fevereiro de 2026. Então você vai colocar a data de entrada e a data de saída aqui, tá bom? Número 28 e 29 também não é aplicável pra gente, no nosso caso. Número 30, qual é o lugar que você vai ficar? É numa casa de um amigo, parente, alguém que forneceu a carta convite? Não. Ah, é no hotel? Então beleza. Então aqui você precisa colocar o nome da pessoa responsável pela carta convite ou o nome do hotel. Número 30. Você vai colocar o nome da pessoa que forneceu a carta convite ou o nome do hotel, beleza? Aqui embaixo você vai colocar o endereço da pessoa responsável, o endereço de e-mail e o endereço da morada da pessoa. Ah, foi da carta convite? Então você vai colocar o endereço aqui da pessoa que te forneceu a carta convite. O endereço de morada e o endereço de e-mail, tá bom? Do lado, o número de telefone dela. Ah, não, eu vou ficar no hotel. Então aqui você vai colocar o endereço do hotel que você vai ficar, do lado, o telefone. Aqui você precisa colocar essas informações. Número 31. Aqui é nome e endereço da empresa da pessoa responsável pela carta convite. Aqui seria aplicável somente se a pessoa que te deu a carta convite for responsável financeira por você. Eles vão ter que comprovar a renda para ser seu responsável financeiro. Então aqui eles estão perguntando o nome, né? E o endereço deles, onde eles trabalham. Então aqui no nosso caso não foi aplicável, por conta que eles só estão responsáveis pra gente pelo alojamento. Então aqui eu coloquei não aplicável nos dois, beleza? O número 32 tá perguntando as despesas da viagem, enquanto você estiver em Portugal, vão ser feitas por quem? Por você mesmo ou por outra pessoa? Então aqui você vai colocar, se for por você, você vai marcar esse xizinho aqui, que é pelo próprio requerente. Se for por outra pessoa, você vai marcar esse daqui. E na parte de baixo, você vai colocar o meio de subsistência. O que você está levando? Dinheiro, cheque, cartão de crédito? Aí eu coloquei dinheiro líquido e outros, especifiquei cartão de débito, beleza?
E aqui do lado, a pessoa que forneceu a carta convite vai ficar responsável pelo quê? Pelo meio de subsistência, por dinheiro, pelo alojamento, todas as despesas aí eles vão ficar responsáveis. Então aqui você precisa marcar, tá bom? No nosso caso foi somente o alojamento fornecido. Aí aqui você não faz mais nada, por enquanto. Aí você, como no checklist, você só vai imprimir tudo isso que você preencheu, né? Você vai imprimir, vai assinar, aqui colocar a data e assinar, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês direitinho, por quê? Conforme eu coloquei aqui, o checklist precisa de 2 vias e o formulário também precisa de 2 vias. Como assim 2 vias? Você vai fazer uma via preenchida com todas as suas informações, datada e assinada, e uma via somente datada e assinada. Por quê? Se você pagar aquele formulário lá de preenchimento que eles fazem por você, você já está autorizando ali, colocando a data e assinando. Então, eles vão preencher para vocês a informação, caso vocês tenham errado alguma coisa no formulário. Mesma coisa o checklist, você vai fazer um pedido em branco e assinar e datar, e um pedido você vai fazer aquele preenchimento das suas informações, beleza? Então, o checklist a gente ainda tá lá colocando, porque a gente só vai finalizar ele por último, a gente inicia por ele, porém, a gente finaliza com ele também, para poder estar marcando o xizinho lá. Então, a primeira coisa que a gente fez lá do formulário, cadê? Do formulário, que é o formulário de pedido de visto, que foi esse que a gente salvou. Aí eu fiz lá no checklist, eu fiz lá o formulário, salvei e deixei numa pastinha. Cria uma pastinha do lado de fora na área de trabalho, pra você ir colocando todas as coisinhas que você for fazendo aqui, de acordo com o pedido do visto, tá bom? Então, beleza, já fiz o formulário lá, já coloquei 2 vias no formulário, um preenchido e um em branco. Agora, o que eu preciso? Vamos lá, no checklist. 2 fotografias iguais, tamanho 3x4. A questão da fotografia, vocês tomem muito cuidado, porque a foto precisa estar totalmente legível, não pode ter brilho, não pode ter sombra. Eu aconselho até vocês irem no local que tiram foto 3x4 para nitidez, porque lá eles têm todos o fundo direitinho, a claridade fica certinha, porque precisa estar em boas condições, não pode ter nenhum reflexo, nenhuma sombra, senão entra em pendência por conta da fotografia. Então lá no formulário você vai colocar as 2 fotos, coloca um clipezinho ali no formulário, porque tem que ser enviado o formulário com as fotos, tá bom? Você não cola não, pode colocar um clipezinho nas duas fotos e mandar junto no envelope. Beleza. O que eu vou... Aí eu marquei lá o formulário e a fotografia, marco o xizinho aqui, lá no I Love PDF, tá? Ou se vocês quiserem fazer manual, não tem problema também não. Aí, beleza. Qual é o próximo passo? O passaporte. Eu preciso enviar o passaporte mesmo e preciso enviar a cópia do passaporte em legível, bem legível. Lembrando que vocês precisam se atentar, gente, à validade do passaporte, tá bom? Não pode estar para vencer, senão dá problema. Então, tente atualizar o passaporte caso esteja para vencer. E também... deixa certinho, não manda faltando 3, 4 meses não, porque vai negar o seu visto. Aí vocês vão pegar o quê? Mandar o passaporte e fazer uma cópia do passaporte. Você precisa mandar também no meio da documentação a cópia legível do seu passaporte. Tira até mesmo colorido, galera, pra poder ficar bem legível, bem nítida, pra não ter problema também. Separei o passaporte e a cópia, dá um checkzinho aqui, dá um xizinho aqui. Agora, o que eu preciso? Comprovativo da situação regular. O que significa esse comprovativo da situação regular? Se você declara imposto de renda, você precisa colocar a sua declaração de imposto de renda aqui. Ah, Ana, eu não declaro imposto de renda, então você precisa colocar a sua isenção de imposto de renda aqui. Aonde eu consigo essa isenção? Vou mostrar pra vocês. Declaração de imposto de renda, aqui no caso é pra quem é isento, tá? Quem faz a declaração de imposto de renda, vocês precisam colocar... Vou fechar essa aba aqui, gente, só pra não confundir, tá bom? Porque já fizemos o formulário, já tá lá guardadinho pra poder depois a gente enviar. Aqui a gente tá abrindo a declaração de imposto de renda. No caso aqui é pra quem é isento, tá bom? É aqui, ó, declaração, tá vendo, ó? Declaração de isento de imposto de renda. Se você declara, você imprime essa declaração e coloca lá separadinho. Imprime. Aí aqui, eu também não vou preencher pra ganhar tempo, mas vocês podem estar preenchendo também lá no I Love PDF, tá, galera? Declaração de isenção de imposto de renda, pessoa física. Você vai colocar seus dados, eu, Ana Lília, RG tal, órgão expedido tal, UF tal, CPF tal, endereço tal, CEP tal, cidade tal, telefone. Declaração. Você não vai colocar a data aqui. A data você só vai colocar de caneta. Todas as datas de assinatura são de canetas, tá bom? E a data vocês só vão colocar no dia que foi enviado. Eu vou enviar só amanhã, então coloca a data de amanhã, dia 6 de setembro de 2025. Vocês coloquem a data do dia que vocês forem fazer o envio para o correio, tá bom? Aqui a data e a assinatura é sempre manual. Toda data e toda assinatura de todos os formulários é manual, tá bom? Só faz no computador o que for os dados. Então, beleza, preenchi essa declaração, salvo lá na minha pastinha na frente e bora dar um check lá no negócio do visto. No checklist, ó. Comprovativo de situação regular. Acabei de fazer, checkzinho aqui, dá um xizinho lá. Agora o próximo passo, seguro viagem ou PB4. O que acontece? Antes não podia mandar só o PB4, precisava mandar o seguro viagem. Hoje, eles já estão aceitando somente o PB4. O que é esse PB4? É um certificado que é como se fosse uma autorização para você consultar lá no país deles, porque lá, como todos sabem, não existe SUS. Lá, tudo que você vai no hospital, você precisa pagar. Então, Portugal tem um acordo com o Brasil que você não precisa pagar. É como se o país aqui pagasse para você estar utilizando o serviço de saúde de lá. E esse PB4 nos dá esse direito de estar se consultando lá sem precisar pagar nada. Entendeu? E aonde eu tiro esse PB4? Vou mostrar pra vocês aonde que é. É lá no sistema do Gov. Vocês vão entrar. Todos esses links, galera, vai estar lá no
na descrição, tá? Não se esqueça. Vou fechar a declaração aqui de isenção de imposto, que a gente já realizou isso. Obter certificado de direito à assistência médica, SEDAM. Galera, muito cuidado na hora de preencher o formulário, porque se tiver erro, Deus nos acuda para conseguir falar com eles. A gente mesmo precisou incluir o meu enteado no PP4 do meu marido e levou praticamente 1 mês e meio para eles me responderem uma mensagem e torcer para poder fazerem a alteração lá, né? Mas Deus nos acuda. Vamos ver aqui, aí eu coloco para iniciar aqui. Você vai entrar no seu Gov, você vai colocar os seus dados lá, né? Aqui já entra direto no meu Gov. Mas vocês vão... Ih, não entrou, galerinha. Vou colocar meus dados aqui. Vou colocar meus dados aqui. Claro que tá tampadinho, né? Pra ninguém tá vendo. Entrei no meu Gov, tá vendo? Aqui já tá mostrando que eu tenho, mas deixa eu ver se eu consigo fazer. Criar uma nova, vamos ver. Aqui, porque como eu já tenho, tá mandando eu criar uma nova. Aceitar. Aí como é que vocês vão preencher, galera? Solicitação. Tá abrindo ainda, a internet tá meio lenta. É bem simples, gente, é bem autoexplicativo. Não tem erro. Vocês vão colocar os seus dados. Aqui tá os meus dados, tá vendo? A data. Eita. Peraí, tá meio lenta aqui. Tô ciente. Então aqui eu vou colocar qual o destino. Eu vou pra Portugal, né, que é o nosso caso. Motivo da viagem. No meu caso, no dia que eu fui fazer, tava com procura de trabalho com pretensão de moradia. Agora não tem mais isso, agora só tem trabalho ou moradia definitiva. Eu aconselho colocar uma moradia definitiva, né? Porque o prazo que dá aqui é 5 anos, então é o suficiente pra gente. Depois a gente faz a atualização. Como eu tenho um nome composto, eu preciso colocar aqui que o meu nome é composto. Se eu não for, não tem problema. Aqui, galera, você vai colocar os seus... Aqui já meio que dá os dados que você preenche lá no Gov, né? Ele meio que faz automático. Você coloca aqui qual a sua nacionalidade. Aqui você vai colocar o anexo, você precisa salvar em foto lá, né, o seu passaporte. Precisa colocar. Na hora que você colocar o seu passaporte aqui, ele já vai preencher automaticamente essa parte aqui, ó. Que é o número do passaporte, a data de validade, data de nascimento. Tudo ele vai preencher pessoalmente aqui. Aqui você precisa colocar, ó, endereço informado no Brasil. Qual é o seu endereço? Vocês vão colocar o endereço de vocês aqui. Aqui você precisa anexar também a foto do seu documento de identificação com CPF, frente e verso. Você tira a fotinha também e anexa aqui. Vai estar o seu e-mail, o seu número de telefone, o endereço que você vai ficar lá em Portugal. Pega o endereço da sua casa convite ou do hotel que você vai ficar, coloca aqui. Ou se tiver algum endereço lá que você pretende, eu vou para tal lugar, já coloca o endereço aqui, ó. Outras informações, se você é servidor público, se sim, se não. Se você tem dependente, você coloca que sim, não tem problema colocar. Por mais que o seu filho não vá, eu aconselho colocar ele como dependente já. Porque se por acaso acontecer dele, eu vou agora, é essa questão que eu falei pra vocês. A gente tá levando uma eternidade pra conseguir falar com eles, pra estar incluindo o dependente do meu marido, que é o filho dele, no PP4 dele. Então, já aconselho a colocar. Se vocês não têm filho, não tem por que colocar dependente, tá? Então você coloca que sim, vai abrir uma outra aba aqui, pra você colocar os dados do passaporte, igual você fez com o seu. Já coloca automaticamente, adiciona na tela aqui, ele vai entrar aqui dentro e você vai pro próximo passo. Aqui, no próximo passo, é somente você conferir os seus dados e dá pra emitir. Aí você espera, geralmente, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, como é que fica. Quando vocês emitem. Peraí, deixa eu abrir aqui. Já até abriu já. Em andamento. Deixa eu ver. Aqui eu vou colocar um que eu já tinha preenchido, mas eu vou passar rápido, galera, só pra eu não mostrar meus dados, por questão de segurança mesmo, tá bom? Peraí. A internet tá um pouquinho lenta hoje. Vamos lá. Aí pra vocês verem como é que fica, ó. Aí vocês vão acabar na segunda parte lá. Vai entrar nessa parte aqui só pra você confirmar seus dados. E aí ele aparece aqui como rascunho. Esse rascunho, galera, é porque ainda não foi aprovado. Na hora que você enviar a solicitação, ele vai entrar em análise. Geralmente pode ser que saia no dia seguinte, pode ser que saia daqui a 5 dias, mas tem 30 dias pra sair o seu PB4, tá bom? Na hora que sair o seu PB4, você vai entrar lá você entra nas minhas solicitações, e ele vai aparecer assim, ó, resultado. Quando tiver escrito resultado, é porque você sabe que já foi aprovado. Aí você entra lá, ó, tá vendo, ó, corrigir pendência. Tá certinho. Aí você vai lá no final do formulário, vou entrar aqui pra vocês verem. Ele vai estar assim, ó, SEDAM. Já tá ok, só você salva lá na sua pastinha, tá bom? Então é assim que faz o PB4. E aí, é isso que você precisa colocar. Não precisa pagar o seguro viagem, pois você já tem o PB4 que é válido lá em Portugal. Para, no caso, você consultar lá no país, em Portugal. Fez o PB4? Dá um checkzinho aqui. O próximo agora é a certidão de antecedentes criminais. Como que faz essa certidão de antecedentes criminais? Você precisa... eu aconselho a tirar a certidão criminal
por último. Por quê? Esse é o único documento que você precisa apostilar, fazer o apostilamento de AIA lá no cartório para enviar para a solicitação do visto. O único que você precisa apostilar para mandar para a solicitação do visto é o certificado de antecedente criminal. Então, como ele tem uma validade de 90 dias, no caso de 30 dias apostilado, deixa para você tirar somente no dia que você for apostilar. Ah, Ana, eu vou enviar na segunda-feira, então você tira uns 2 dias antes, porque eu não sei qual é o prazo da sua cidade. Na minha cidade foi de um dia para o outro o apostilamento. Então, eu tirei um dia antes de eu enviar no correio e enviei lá e coloquei para apostilar. Aonde você vai? Eu vou te mostrar o passo a passo, mas você deixa para fazer como é que fala? Essa certidão no dia que você for mandar apostilar, por conta do prazo deles, tá bom? Porque senão perde a validade. Emitir certidão de antecedente criminal. Também é dentro do Gov, tá bom? Aí você clica lá, iniciar, né? Como o PB4, galera, o antecedente criminal também é muito autoexplicativo. É só você ir alimentando as informações de acordo com seus dados pessoais mesmo. Não tem mistério. Tá vendo aqui, ó? Ele abriu isso aqui, emitir certidão de antecedente criminal. Você vai colocar seu CPF, seu nome, nacionalidade, data de nascimento, seu país, o estado que você nasceu, o município que você nasceu, o nome do seu pai, o nome da sua mãe, o seu documento. O máximo que você puder colocar aqui, coloque. Eu coloquei a carteira de identidade e o passaporte, coloquei os dois. Você vai precisar ter ele em PDF para adicionar o documento aqui, tá bom? Adicionou, você vai vir, colocou tudo aqui, aí ele vai aparecer esse aqui, ó, emitir CAT, tá vendo? Não tá aparecendo aqui porque eu não preenchi nenhum dado, mas você vai colocar aqui, ó, emitir CAT. Emitiu, ele vai abrir uma página com o seu antecedente criminal certinho com as suas informações. Você imprime e leva esse documento para apostilar, pois você precisa enviar para o consulado com ele com apostilamento em AIA, tá bom? Então esse documento, antecedente criminal, você deixa para fazer por último, pois tem validade de apenas 30 dias apenas. Então você precisa tirar um dia antes de apostilar, ou se possível no dia que você for apostilar, tá bom? Então, coloquei aqui, fiz o antecedente criminal, check, dei um checkzinho lá. Qual é o próximo? Passagem de retorno ao Brasil. Como que eu faço essa passagem? Eu preciso comprar uma passagem de retorno ao Brasil, né? Você precisa ter uma reserva de passagem. Vou ser bem sincera com vocês, eles não olham se você lá no site, não tem como eles ficar olhando um por um se vocês compraram ou não passagem. E como que você vai comprar uma passagem se você não sabe se vai ser aprovado ou não? Então, tem formas de a gente fazer para que a gente não saia no prejuízo, e essa é uma delas. Eu comprei nesse site e muitas pessoas compram a reserva nesse site. Como que faz para fazer essa compra? Vou colocar aqui para vocês. Aqui vocês irão escolher essa daqui, que é apenas uma só, né, que é de volta. A quantidade, que é uma, que é só pra você também, né? Aqui você vai colocar o lugar. Eu coloquei Guarulhos, que é onde que eu moro. Mas, onde eu moro não, que é Guarulhos. Que como é que fala? Eu tenho a opção de colocar ou do Rio de Janeiro ou de São Paulo. Eu coloquei de Guarulhos, mas você pode colocar o que faz sentido perto da sua localidade aí, tá bom? E, no caso aqui, mentira, gente. Aqui é da onde você tá indo, que é Lisboa. Você tá embarcando em Lisboa e vai desembarcar no Brasil, porque é onde é a passagem de regresso. Então, eu tô saindo de Lisboa e voltando pra São Paulo, no Brasil. A data. Qual é a data? Aquela que a gente escolheu, 28 de fevereiro de 2026. Coloquei essas informações, coloco para pesquisar. Aqui ele vai me dar várias opções de voos. Não tem problema você escolher qualquer uma. Você escolhe qualquer uma que for melhor. É bom você pegar uma companhia que faça sentido também, né, gente? Tem aí perto de onde vocês moram. Eu vou escolher essa daqui mesmo, ó. Azul da Lisboa. Selecionei. Aqui eu vou colocar os meus dados. Eu vou colocar aqui para poder traduzir a tela. Vai ficar melhor. Aqui eu vou informar se eu sou senhor, senhora, senhorita, se eu sou criança, no caso, eu sou senhorita. Você vai colocar o seu primeiro nome, seu sobrenome, o seu e-mail, e aqui que tá, galera. Escolha o máximo que é permitido, que é 14 dias. Você vai pagar em dólar, tá bom? 7 dias, 48 horas, que é 14 dólares. No caso, a gente vai colocar 14 dias. Então, essa passagem, essa reserva de passagem, ela fica mais ou menos válida por uns 15 dias, 14 dias, que é o suficiente para fazer a análise lá, né? Nós, no caso, fizemos e deu certo. E outras pessoas também fazem dar certo. Então, o valor vai para 24 dólares, que dá em torno de 150, depende muito da cotação do dia. Aquilo que eu falei no vídeo, depende do dia da cotação, entendeu? Então, você sabe que você vai pagar 24 dólares. Aqui você coloca, quero receber meu ingresso? Não. Aqui não precisa marcar nada, não. Aí você marca qual a sua forma de pagamento, coloca os seus dados de pagamento e vai emitir. Vai chegar uma reserva de passagem no seu e-mail e é essa reserva que você precisa imprimir para colocar na sua solicitação de visto. Então, feito isso, tá ok. Se atentar sempre que você tá saindo, que essa passagem é de volta. Então, tem que sair de Lisboa, vir pro Brasil, tá bom? Então, sempre se atentar nisso. Aí, galera, essa foi a maneira que a gente fez e deu certo, tá bom? Muitas outras pessoas também fazem e dão certo. Vocês façam o que vocês acharem melhor. A sua experiência é o que conta. Se vocês querem arriscar e comprar uma passagem verdadeira, fiquem à vontade. Nós fizemos somente essa reserva válida por 14 dias. Se eles consultarem lá dentro desse prazo, vai constar essa passagem que a gente comprou, tá bom? Então esse é o site para vocês fazerem a reserva da passagem de regresso para apresentar no consulado.
Aí qual é o próximo? Extrato com os 3 salários de Portugal. Você precisa tirar um extrato da sua conta constando o valor que já falei pra vocês, que é 3 salários mínimos de Portugal. Então você precisa anexar esse extrato também, imprime esse extrato, beleza? Qual é o número 8? A carta convite com o documento da pessoa ou a reserva de hospedagem. Galera, aqui eu não vou me arriscar a falar sobre a reserva de hospedagem. Por quê? Como eu não fiz, eu não tenho segurança em falar pra vocês como que é pra fazer. O que vocês precisam tomar cuidado é que tem muita gente recebendo indeferimento por conta de hospedagem fraudulenta. O que seria a hospedagem fraudulenta? A hospedagem, quando você vai lá naquele booking, fica um valor absurdo de caro. E aí a pessoa, como que ela só tem aquele valor de, vamos supor, de 16 mil na conta, e tá uma reserva de hospedagem de 30 mil euros. Então, assim, não faz muito sentido. Então, tomem muito cuidado, pesquisem bastante vídeo de como fazer essa reserva de hospedagem 100% cancelável, para que vocês não sofram esse efeito de indeferimento por hospedagem fraudulenta, beleza? Eu vou falar sobre a carta convite, que foi o que nós apresentamos pro consulado. Nós enviamos a carta convite com o documento da pessoa. O que foi? O passaporte e o cartão de residência. E eu acrescentei também o contrato de morada da pessoa. Eu coloquei o termo, eu vou mostrar pra vocês qual é o termo, e mandei o documento de passaporte, o documento de identificação dela lá, que é a residência, e também o contrato de morada dela lá. Aí, essa carta convite tem que ser nesse formato de termo aqui. Vou fechar esse. Ah, galera, rapidinho. Fiz aqui a passagem de regresso, dou um checkzinho aqui, tá bom? Aí eu vou lá pra baixo, faço comprovativo financeiro. Aí boto aqui qual é o termo. Ah, não, aqui também já foi, né, ó. Comprovante de extrato, que foi esse aqui, ó. Extrato dos 3 salários mínimos de Portugal. Já foi também. Agora está aqui na carta convite. Qual é o modelo do termo de responsabilidade? A pessoa que ficar responsável pela sua carta convite precisa preencher esse termo. Pode imprimir e preencher lá à mão, ou também digitado igual a gente está fazendo os outros. Ela precisa colocar todas as informações dela aqui. Aqui também, né? Qual é o tipo de residência que ela tem lá. Se é o AR, CCR, todas as informações dela, a data de validade, a data de emissão, o endereço dela, e aqui embaixo, na segunda folha, ela vai colocar os seus dados. Terem que ser os seus dados. Ela vai assinar, levar no cartório lá em Portugal, reconhecer firma, reconhecer assinatura, e te enviar esse termo de responsabilidade digitalizado de uma forma legível, tá, galera? Presta muita atenção, se for foto, se for digitalizado, precisa estar legível. E você precisa anexar, junto a esse termo, o documento de identificação dela, o passaporte, e eu coloquei o atestado de morada, o comprovante de morada lá dela, o contrato de morada, né? Do aluguel dela lá. Mandei junto lá. Então, essa parte seria a carta convite, e a parte da reserva de hospedagem eu vou deixar em aberto, pois eu não sei informar pra vocês como fazer essa reserva. Mas no YouTube tem muita gente que ensina, só prestem atenção em questão do valor da reserva para não ser maior do valor que você esteja em conta, porque senão dá problema, tá bom, galera? Então, beleza. Fiz essa questão da carta com termo de responsabilidade, checkzinho. Esses dois aqui vocês podem deixar em branco, por quê? Somente se a pessoa responsável pela carta convite for responsável por você financeiramente, que vocês irão marcar essa parte de baixo. Como a pessoa só tá responsável pela gente pelo alojamento, eu não marquei nada aqui, tá bom? Esses dois são os únicos que eu não marquei. Beleza. Agora são as declarações. Quais são as declarações? Vamos lá, declaração de procura de trabalho, declaração de residência e a carta de intenção. Essas são as 3 declarações que você precisa mandar. Eu salvei aqui quais são as declarações. Cadê meu pai? Declarações. Aí vai abrir aqui. Vocês podem estar fazendo no Word, entendeu? E declaração de autorização, que é de procura de trabalho. Tem essas informações. Aqui tá um arquivo que eu peguei lá daquela pessoa que eu mostrei pra vocês no início do vídeo, que é o como é que é o nome do canal dele? Esse canal aqui, ó. Deixa eu te falar. Ele disponibilizou essas declarações aqui. Então, ele mesmo colocou essas informações em vermelhinho, que é onde você precisa colocar os seus dados, tá? Aí é o seu nome, filho de quem, data de nascimento, nacionalidade, número do passaporte, e o restante, procura de trabalho, até 120 dias, autoriza o termos não sei o que lá, tal, a assinatura e a data, como eu falei nos outros anteriores, deixa pra fazer manual, tá bom? Vou estar disponibilizando esse arquivo aqui para vocês também, lá no link, para que vocês possam estar colocando para editar e vocês trocam as informações certinho. Qual é a segunda declaração? Declaração de autorização, só que de residência. Lembra? Pegue essa informação. Um é procura de trabalho e o outro é autorização de residência. Mesma coisa, só muda a parte da residência aqui, ó. E a terceira, que é a declaração de estada, declaração de subsistência, ou seja, a sua carta de intenção. Você precisa mandar uma carta de intenção. Como diz aqui, ó, declaração do próprio, com a indicação de condição de estada prevista, nomeadamente, incluindo comprovante de alojamento e correspondente. E o que acontece aqui? Você vai colocar aqui a sua carta de intenção. Qual é a sua intenção indo para Portugal? O que você pretende fazer lá?
Aí aqui ele tá colocando, você pode estar colocando só seus dados também, trocando as informações e colocando aquilo que atribui melhor à sua vida, entendeu? É uma coisa mais pessoal, mas você tem uma base de como, você vai ter uma base de como fazer essa carta de intenção, tá vendo? Minha estada prevista é para o dia tal, até o dia tal, calculando as datas para coincidir 120 dias, a intenção é procurar trabalho, qual é a área que você pretende procurar trabalho, qual é a sua formação. Você coloca aqui todas as suas informações, o que você pretende fazer em Portugal, entendeu? É como se você estivesse escrevendo uma carta para o consulado explicando o que você está indo fazer em Portugal, o que você espera de Portugal, o que você quer fazer em Portugal. Então você escreva na carta de intenção a sua pretensão do que você vai fazer em Portugal, beleza? E isso aqui ainda não. Beleza, então aqui eu fiz essas 3 declarações, dou um checkzinho aqui. O próximo passo é o comprovativo de apresentação de declaração de manifestação de interesse, IEFP. O que é isso, Ana? Tá aqui, até aqui, ó. Manifestação IEFP. Você precisa fazer essa manifestação lá no site e imprimir também. Galera, tá na ordem certinha do que vocês precisam fazer e colocar no envelope. Na ordem certinha, não tem erro. Aqui você é igual o formulário lá do Gov, você vai precisar colocar os seus dados pessoais, o seu nome, o seu apelido, que é o sobrenome, data de nascimento, número de passaporte, emissão, validade, nacionalidade, qual é o país que você reside, o endereço de e-mail, escolaridade, a área que já trabalhou no país, aí você vai marcar aqui, qual é a, cadê o outro? Áreas profissionais em que você vai procurar emprego lá em Portugal, você marca aqui. Qual é o ano da sua experiência, quantos anos tem a sua experiência profissional, se você tem conhecimento em alguma língua. Aqui é como se fosse um currículo online. Você vai colocar todas as informações aqui, declara aqui, dá um okzinho aqui pra você emitir, e você vai emitir essa manifestação. Você vai colocar lá no site deles, como se fosse cadastrando o seu currículo lá, vou colocar assim. E aí você vai receber no seu e-mail a sua manifestação IEFP, entendeu? Você recebendo no e-mail, você vai salvar e colocar lá, ou vai imprimir ou vai salvar pra você imprimir depois, mas na ordem certinha. Então você fez essa manifestação, ok, passou, né? Mais uma etapa. Próxima etapa, termo de ciência de anuência. O que é isso? Vamos copiar o linkzinho aqui, colocar aqui, vou fechar esse que já foi. Aí eu dou um checkzinho aqui, tá, galera? Porque eu já fiz esse IEFP. Agora a gente vai de anuência. Você vai também fazer esse termo aqui de anuência. O que é pra você fazer? Uma coisa que você precisa preencher é essa primeira parte aqui. O seu nome, a nacionalidade, o RG, o número de passaporte, o endereço, estado civil, o órgão, né, que foi emitido o RG, o estado, sua profissão, o seu CPF. Mais nada. Lá no final, você vai imprimir, datar e assinar. Sempre, como eu te falei, assinar e datar manualmente, tá bom? Você vai precisar também de 2 cópias desse aqui. Somente. Só isso que tem que fazer. Salvou lá ou imprimiu, já fez essa parte. Termo de ciência e anuência. Agora, a declaração final. Qual é essa declaração final? Também vai estar disponibilizado lá no wordzinho que eu vou deixar para vocês na descrição. Essa última declaração aqui. Você vai colocar os seus dados. Aqui eu também peguei lá no site que ele te disponibilizou lá, né? Eu coloquei aqui para vocês. Onde está vermelho, vocês vão colocar os seus dados. Aqui ele colocou um nome qualquer e os dados qualquer. Você vai colocar os seus dados somente onde está vermelho, tá bom? Colocou os seus dados, trocou os seus dados, vai imprimir, datar e assinar. Somente isso. Quase finalizando já, galera. A próxima parte é os pagamentos realizados com comprovante. Então, você vai especificar. Cadê? Vai especificar o que você pagou lá. Ah, eu só paguei o visto lá, que é do consulado mesmo. Então, você vai só colocar aqui o valor que você pagou do ladinho e o comprovante dele. Ah, eu também paguei SMS, paguei serviço de correio, de entrega, paguei a garantia lá, a proteção. Tudo que você tiver pago, vocês vão colocar aqui do ladinho o valor no final que você pagou e todos os comprovantes, tá bom? Todos os comprovantes. Vocês só conferem direitinho se o Pix, a chave Pix continua a mesma deles, mas aqui foi o que a gente pagou, o Pix a gente pagou, tá bom? Então aqui eu especifiquei tudo que eu paguei com todos os comprovantes, beleza? E, deixa eu fechar isso aqui. Cadê? Então, pagamentos realizados com comprovante. Agora eu vou colocar o meu endereço completo para devolução do passaporte, que também está aqui nesse arquivinho que eu vou deixar para vocês. Nome, passaporte, endereço, bairro, cidade, CEP, e-mail, telefone. Aqui eu dei uma assinatura só para dizer que é eu mesmo. Esse papel também vai no final, para quando o seu passaporte for chegar na VFS, ser devolvido nesse endereço, tá bom? E agora o endereço de destinatário e remetente, que vai ser o papelzinho que eu vou deixar pronto para vocês colocarem no envelope, que seria o destinatário e remetente, tá bom? Que é esse daqui, ó. Vocês podem também estar trocando as informações que estão em vermelho e colocando as informações de vocês. Aqui é do remetente, o remetente é sempre vocês, que é a parte de trás do passaporte, do envelope. E o destinatário, que é a parte da frente. Que aí vocês colocam, aqui tá esse endereço aqui, mas vocês entrem no site da VFS, que lá tem o endereço certinho para o envio do envelope. Aqui foi o que a gente colocou também, que deu certinho. Mas caso possa ser que o seu seja de outro estado, né?
Então precisa ver certinho. Então, galera, na hora que você finalizar aqui a questão de marcar o xizinho, você vai vir para essa última parte do checklist, que é a declaração. Aqui você vai colocar o seu nome, seu sobrenome. Aqui você vai marcar que pretendo que meu pedido de visto seja analisado pelo posto consular, né, tal. Tomei conhecimento de que o visto de procura de trabalho não prevê a possibilidade de ser solicitado um visto para acompanhante familiar. Você marca aqui que você está ciente, né? Imprime, como eu falei em todos, que a data e a assinatura tem que ser manual, tá bom? Essa datinha aqui, ó, é a data da última atualização desse checklist. Então, a gente não precisa alterar aqui, tá bom? Fazendo isso, você finaliza o checklist, salva lá, né, a edição, imprime e também precisa de 2, tá, gente? 2 vias. Uma via preenchida com todos esses dados e uma via somente assinada e datada, ok? Aí, do mais, sempre seguindo essa sequência que eu disponibilizarei para vocês na descrição do vídeo, tá bom? Então, galera, foi assim que eu fiz o meu passo a passo para a solicitação de visto de procura de trabalho em Portugal. Lembrando que eu fiz bem reduzido em questão de preenchimento dos formulários para que eu pudesse ganhar tempo. Mas se vocês entrarem no canal, deixa eu te falar, lá ele faz o preenchimento de formulário por formulário, de item por item, para ficar mais fácil caso vocês tenham alguma dúvida no preenchimento dos formulários. Mas foi isso que eu fiz e vou deixar na descrição a sequência certinho para que vocês consigam fazer a solicitação de vocês sozinhos, sem precisar de assessoria e assim economizando uma grande grana, porque isso faz muita falta na questão de economizar mesmo. Então, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham compreendido e que eu possa ter ajudado vocês de certa forma. Então, galera, se esse vídeo ajudou vocês, não se esqueça de compartilhar, dar aquele like, se inscrever no nosso canal, porque vocês fazendo isso, vocês nos ajudam a divulgar mais esse vídeo e assim chegar a pessoas que tenham dúvida sobre vistos de procura de trabalho em Portugal. E se ficou ainda alguma dúvida, não deixe de escrever no comentário para que possamos ajudar vocês, assim como nós fomos ajudados. E deixe nos comentários também sugestões de vídeo para que a gente possa estar trazendo para vocês. E também se quiserem dar aquele feedback, Ana, tá ruim isso aqui, tá legal isso aqui, deixe nos comentários também e estaremos sempre lá para responder vocês nos comentários. E galera, esse foi o vídeo de hoje, me perdoe por ter ficado um pouco longo, mas infelizmente o passo a passo demanda um pouco de tempo. E espero que vocês tenham gostado e estarei sempre aqui para tentar ajudar vocês. Até logo e tchau, tchau!